Fala, people! Você quer aprender sobre fraturas do seio frontal? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho sobre essa parte de fraturas do seio frontal. Mas antes, obviamente, eu quero já deixar o convite aqui para você se inscrever no nosso canal, para quem ainda não está inscrito, para você receber em primeira mão as notificações quando tivermos vídeos novos aqui no canal. Isso é muito importante. E principalmente para você que já é inscrito, que já acompanha nosso trabalho aqui no YouTube, então comenta no vídeo o que você achou desse vídeo, possíveis temas para os próximos vídeos, dúvidas que porventura vocês tenham. E eu vou deixar também um canal direto de comunicação, meu Instagram, tá aqui o QR Code. Então você pode ir lá, mandar mensagem no direct para mim, que vai ser um prazer essa interação que a gente pode estabelecer por meio das redes sociais. Então fica aqui que nós vamos agora conversar sobre fraturas do terço superior da face, né? São as fraturas do osso frontal ou do seio frontal, que é também descrito nos livros de traumatologia bucomaxilofacial. Geralmente, fraturas do seio frontal são traumas de alto impacto, a partir de uma dispersão de energia muito grande, tá? E muitas vezes, fraturas do osso frontal, elas estão associadas com traumas, com danos intracranianos. Então, é muito comum a gente ver o paciente com uma fratura de osso frontal, seja da parede anterior, parede posterior, associado com um hematoma subdural, um hematoma epidural, um hematoma subaracnoide, ou seja, com algum grau de traumatismo crânioencefálico. E aí, a tomografia computadorizada, como exame de imagem complementar de diagnóstico, ela é primordial nessa fase inicial de avaliação. E principalmente também durante o manejo do tratamento, seja ele conservador, expectante, ou seja, um tratamento clínico, não cirúrgico, ou quando a gente opta pelo tratamento cirúrgico dessas fraturas. Em termos de classificação das fraturas do seio frontal, a gente tem três tipos principais. Basicamente, fratura da tábua anterior, tá? Da parede anterior do seio frontal, fraturas da parede posterior e fraturas de ambas, tanto da parede anterior quanto da parede posterior. Que aí a gente tem um trauma de alta magnitude, de alta dispersão de energia, que está muito associado, como eu já falei, com lesões intracranianas. O tratamento das fraturas do seio frontal é muito variável, tá? O paciente ele vai apresentar alguns sinais e sintomas clássicos. Primeiro, afundamento da região anterior, da região frontal, da testa mais conhecida, né? Se tiver um pouco mais próximo do rebordo infraorbitário, o paciente ele pode apresentar algum grau de restrição da movimentação ocular extrínseca, principalmente para a infraversão, quando ele olha para baixo. Além disso, edema, pode apresentar ferimentos cortocontusos associados também. Em relação ao manejo, como eu falei para vocês, vai depender muito do grau de fratura, do grau de deslocamento dessas fraturas e da localização dessas fraturas. Então, o manejo, o tratamento, ele vai visar primordialmente evitar possíveis complicações associadas com lesões intracranianas, principalmente, tá? E aí a gente tem o manejo focado em evitar possíveis quadros infecciosos, né? Sejam eles recentes ou tardios, e principalmente também quando tiver lesões intracranianas associadas. Além das complicações relacionadas com infecção, a gente tem meningite, abscesso cerebral e mucopiocele. As opções de tratamento para as fraturas de seio frontal são basicamente 1. Observação, 2. Reconstrução, 3. Obliteração, 4. Cranialização, tá? O que vai diferir em cada uma dessas formas de tratamento? Como eu já falei, a localização dessas fraturas. Então vamos lá. O paciente ele vai ser tratado de forma expectante, conservadora, somente com observação, quando há presença de fratura da parede anterior do seio frontal
tá? Sem deslocamento, sem afundamento, sem grande diminuição. E aí esse paciente ele vai ser submetido a um monitoramento clínico, um acompanhamento clínico, além de exames de imagem ali periódicos, no caso a tomografia, para a gente acompanhar a evolução dessas fraturas. Se o paciente tem uma fratura de parede anterior do seio frontal, com algum grau de deslocamento, o interessante é que a gente proceda, melhor dizendo, com a reconstrução dessa parede anterior. E aí a gente tem que submeter o paciente a um procedimento cirúrgico sob anestesia geral. O acesso cirúrgico, comumente idealizado para o tratamento dessas fraturas, é o acesso coronal, onde a gente faz o desenluvamento da região do couro cabeludo para acessar a região frontal, a região da testa do paciente, escondendo essa cicatriz no couro cabeludo, com os cabelos. E aí a gente tem a redução dos segmentos fraturados, estabilização desses segmentos com material de fixação. Muitas vezes a gente pode lançar mão também da utilização de malha de titânio. E aí a gente tem a reconstrução, o recontorno, o restabelecimento do contorno da região frontal. Se a mucosa do seio frontal e o ducto da via nasofrontal estiverem livres e esse ducto estiver patente, a gente mantém essa preservação da mucosa e a patência do ducto sem necessidade de obliteração. O teste que a gente pode utilizar para avaliar a patência do ducto nasofrontal é utilizar azul de metileno ou fluorocelina, aplicar nessa região e observar a saída desse líquido na região da cavidade nasal ou mesmo da região da orofaringe. E aí a gente tem a patência ou não do ducto nasofrontal. Depois da observação, subindo para o nível de reconstrução, a gente tem a obliteração do ducto nasofrontal, tá? Quando a gente opta por essa forma de tratamento? Quando a gente tem uma injúria ou uma obstrução do ducto nasofrontal, geralmente associado com a fratura da parede anterior e a parede posterior do seio frontal, e essas fraturas estão muito deslocadas. Então a remoção completa da mucosa sinusal ela é importantíssima, com o selamento do ducto nasofrontal, ou seja, a obliteração desse ducto. E aí a gente tem um preenchimento da cavidade do seio frontal. Esse preenchimento, tanto da obliteração do ducto quanto da obliteração da cavidade do seio sinusal, a gente pode lançar mão de enxerto autógeno, colhido mesmo da região parietal. A gente pode usar músculo, tá? Fáscia e gordura. Em alguns casos a gente pode lançar mão de materiais holoplásticos, né, sintéticos. E por último a gente tem a cranialização. Quando a gente opta por esse tratamento no caso das fraturas do seio frontal? Quando há um deslocamento muito grande, uma fratura cominutiva extensa da região posterior inferior do seio frontal. Então a gente tem uma fratura da parede anterior e uma fratura extensa na região da parede posterior mais inferior do seio frontal. E aí a gente tem uma necessidade de, inclusive, uma intervenção neurocirúrgica. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele vai entrar na cirurgia junto com o neurocirurgião. Eles vão fazer a remoção da parede posterior do seio frontal para que o cérebro ele tenha um espaço maior. Porque nesses casos, na grande maioria dos casos, há uma lesão intracerebral, intracraniana relacionada com essas fraturas grandes, cominutivas da parede posterior do seio frontal. E aí, além da remoção, que a gente chama de cranialização, ou seja, a remoção da parede posterior do seio frontal, a gente faz também a remoção de toda a mucosa do seio e faz a obliteração do ducto nasofrontal, permitindo então que o cérebro ele se expanda, tá? Então, o tratamento da cranialização consiste na remoção da parede posterior do seio frontal e a reconstrução da parede anterior. Então vejam, as 4 formas de tratamento vai de um tratamento mais conservador, que é a observação, até o tratamento mais invasivo,
que é junto com a neurocirurgia, onde a gente tem a cranialização. Então é como se fosse uma escada. Observação, reconstrução somente da parede anterior, a reconstrução da parede anterior com a obliteração do ducto nasofrontal e a reconstrução da parede anterior com a obliteração do ducto e a cranialização, que é a remoção da parede posterior do seio frontal. Então a chave com fraturas do seio frontal para o melhor tratamento é justamente a gestão da saída, da patência do ducto nasofrontal e o envolvimento dele nessa fratura. Se ele estiver patente, então a gente faz um protocolo de tratamento mais conservador. Se ele estiver em algum nível obstruído ou levemente obstruído, o interessante é que a gente faça uma obliteração intencional desse ducto do seio frontal, junto ou não com a cranialização, a depender, obviamente, do nível de fratura na parede posterior do seio frontal. O quanto essa fratura está deslocada, o quanto há a presença de fragmentos ali diminuídos. E como a gente já comentou, essa patência é avaliada com a injeção de azul de metileno ou fluorescente. Complicações relacionadas com as fraturas do seio frontal, principalmente relacionadas com infecções. Então, sinusite, meningite. Em alguns casos, o paciente pode evoluir com cefaleias e algum defeito cosmético, estético, tá? As complicações mais raras são a mucopiocele, a mucocele e a meningoencefalocele. Então é isso, pessoal. Eu recebi muitos comentários de alunos que já estão estudando aí para as provas de residência, uma galera que já está querendo que a gente aprofunde mais em relação ao tema da traumatologia bucomaxilofacial. Então eu vou programar já uns vídeos, mais aulas, que a gente vai mergulhar mais, principalmente na parte de tratamento, sendo um pouco mais específico e focado aí numa terminologia mais aprofundada para justamente quem está se preparando para as provas de residência. Então, se você gostou, dá um like aqui nesse vídeo, deixa o seu comentário, o que você achou, compartilha com os amigos que fazem odontologia, que estão estudando para as provas de residência. O canal da Sam é feito para vocês, então aproveita e até a próxima.